Pastor Carlos Nagaoka, Felipe Hirata, membros dessa congregação e visitantes, saudações. Eu inicio minhas palavras com o texto de 1 Pedro 5:2 em mente, e eu trabalharei em cima desse texto nas minhas palavras. O texto diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Nessa primeira parte do texto, Pedro diz aos presbíteros daquela igreja que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Nessa manhã, nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, incumbe-me desta solene tarefa, pastorear esse rebanho de Deus que se reúne aqui em Randa. Neste momento, estou envolvido por 3 sentimentos. Sentimentos esses que estavam presentes quando fiquei sabendo que seria pai. Há exatos 7 anos, minha esposa havia me informado que eu seria pai. Havíamos tentado por 1 ano, não estava dando certo. Mas depois o Senhor me agraciou com essa dádiva, a dádiva de ser pai. Naquele momento, fui envolvido por um desses sentimentos presentes em mim agora, a alegria. Senti uma profunda alegria, a incomparável alegria da paternidade. A alegria essa que alcançou o seu auge no dia do nascimento do Enzo. Outro sentimento presente naquela circunstância foi o amor. Mesmo vendo através de um ultrassom aquele pequeno ser, como muitos dizem, um feijãozinho, fui tomado por um sentimento de amor, sentimento esse que foi aumentando durante a gestação. É fato que nós, homens, experimentamos um amor diferente do que as mães experimentam na gestação, pois elas sentem, elas nutrem, elas estão afetivamente envolvidas com o bebê dentro delas. Nós não. Porém, à medida em que a gestação vai evoluindo, nosso amor vai também aumentando. Mas é verdade que nós homens, só nos sentimos de fato pais quando pegamos aquele pequeno bebê chorando nos nossos braços. Quando sentimos o seu cheiro, quando tocamos a tua pele, ali nós recebemos um certificado de que de fato nós somos pais. E o amor expresso naquele momento, o amor sentido pelos pais naquele momento e pelo pai, é indescritível. Em novembro do ano passado, 9 meses atrás, foi decidido que eu assumiria esta comunidade. E foi impossível esconder a minha alegria naquele momento. Alegria esta que foi aumentando a cada dia e nesta manhã alcança o seu apogeu. Assim também como o meu amor por cada membro dessa comunidade. Nessa manhã, sinto-me como se vocês fossem colocados no meu colo, chorando, após 9 meses de gestação. É como se hoje recebesse a comprovação de que de fato sou o pastor de vocês. Mas as palavras de Pedro não saem da minha mente. Pastoreiem o rebanho de Deus que está ao seu cuidado. A parte B, ele diz, olhem por ele, ou seja, cuidem deles. Hoje, vocês passam a ser a minha responsabilidade. A partir de hoje, vocês estarão sob os meus cuidados. Cuidarei de vocês, como diz o texto, não por obrigação, mas de livre vontade. Igreja de Randa, saibam, o meu ministério pastoral não é fundamentado em outro sentimento que não seja o amor. Assumo esta solene responsabilidade, não por obrigação, mas por amor a Deus em primeiro lugar, que é o dono deste rebanho, e também por amor a vocês. Sendo assim, assumo esta igreja de livre vontade e não faço por ganância, mas pelo desejo único de servir ao meu Deus, o meu Cristo. Outro sentimento presente é o temor. Quando fui informado que seria o pai do Enzo, naturalmente fui tomado pelo temor. Será que eu saberei cuidar? Será que saberei educar, proteger? Será que serei um bom pai? Hoje estou tomado pelo mesmo temor, pois fui incumbido de uma tarefa solene, pastorear o rebanho de Deus, e tem que ser como Deus quer, segundo as Escrituras. Outro texto não sai da minha mente nesse momento. Hebreus 13, 17.
Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Estou ciente que meu dever aqui não é agradar a homens. Eu não estou aqui para agradar vocês, mas ao meu Deus, que me comissionou a essa almejável função. E que todas as minhas decisões aqui devem ser tomadas levando em conta que eu terei que prestar contas a Deus. E assim como um pai, os pastores também possuem 3 deveres: alimentar, guiar e proteger. A minha primeira responsabilidade com vocês é de alimentá-los com a palavra do Senhor. Não serei fiel testemunha a esta tarefa se não alimentar bem o meu rebanho. Portanto, não desprezem os meios que proverei para alimentá-los na palavra do Senhor. A segunda responsabilidade é guiar. Ovelhas precisam ser guiadas e não somente alimentadas. Os guiarei indo à frente para que vocês me sigam rumo a pastos verdejantes. Guiar ovelhas envolve também mostrar caminho correto e corrigir ovelhas desgarradas. Sendo assim, não despreze minhas instruções quando as mesmas estiverem respaldadas na palavra. Lembre-se, guiarei vocês como quem presta contas a Deus. Terceira responsabilidade, ou terceiro dever de um pai ou de um pastor: proteção, proteger. Um pastor fiel está sempre alerta contra os predadores, e quando a necessidade surgir, ele se colocará em perigo para proteger as suas ovelhas. Por essa razão, terei que ser incisivo contra falsos ensinos aqui dentro. Ensinos esses que poderão vir de lobos, como geralmente acontece, ou mesmo de ovelhas rebeldes e insubmissas. De qualquer forma, será o meu dever proteger o meu rebanho de tais pessoas. Concluo com as palavras de Edward Griffin, um teólogo que nasceu em 1770 e morreu em 1837. Essas palavras foram pronunciadas quando mesmo estava a se aposentar da igreja a qual ele havia servido muito bem por um longo período. E ele faz esta exortação, que eu lerei a vocês agora, à sua congregação, acerca de como devem considerar o pastor que assumiria em seu lugar. Aspas para Griffin. Por amor de vós, e por causa dos vossos filhos, amai e reverenciais aquele escolhido para ser vosso pastor. Ele já vos ama, e em breve vos amará como o osso do seu osso e carne da sua carne. Será igualmente vosso dever e interesse tornar os labores dele tão agradáveis quanto possível. Não exijais muito, não exijais visitas muito frequentes. Se ele gastar desta maneira metade do tempo que alguns exigem, precisará negligenciar completamente os estudos, se não se afundar logo sobre o fardo. Não relateis a ele todas as coisas maliciosas que podem ser ditas contra ele, e nem frequentemente em sua presença citeis a oposição se ela surgir. Embora ele seja o ministro de Cristo, considerai que ele também tem sentimentos de um homem. Portanto, membros da Igreja Batista Reformada de Randa, assumo diante de Deus e de vós este compromisso de pastoreá-los. Lembrai de mim em vossas orações, encorajai-me no Senhor. Orem pela minha família, pois hoje assumo uma nobre função. E isto significa que minha família precisará entender que haverá custos para eles por causa da minha função, mas eu sei que também tenho uma responsabilidade única para com a minha família, pois esta congregação pode ter outro pastor, mas meus filhos não poderão ter outro pai. E a minha esposa não poderá ter outro marido. Sendo assim, eu conto com as orações de todos vocês, o encorajamento, e cuidem de mim, para que eu possa cuidar de vocês. Cuidem da minha família, para que eu possa cuidar de vocês. Certamente, eu errarei nessa jornada. Mas espero a compreensão de vocês pela minha falta de experiência. Espero receber de vocês exortações piedosas. Que o nosso bondoso Deus nos conduza nessa nova etapa dessa nossa comunidade. E que Ele seja sempre o centro. E que a sua palavra seja sempre indispensável para as nossas vidas. Que Ele seja glorificado através dessa comunidade aqui em Randa.
E assim eu encerro as minhas palavras com alegria, com amor